amigo, é um prazer falar com você. Nós estamos aqui no nosso canal, que está agora no Instagram, que está agora no YouTube, que nós queremos chegar no LinkedIn, fazer uma série de campanhas para levar para as pessoas a maior ferramenta de todos os tempos. A maior ferramenta de todos os tempos, que é a comunicação com qualidade. E colocada em comum por quem vem trabalhando há 46 anos nesse projeto. Então é interessante que você fique ligado, fique antenado. E nós estamos aqui numa sequência de temas. Essa visão, esse tema base é: seja o seu próprio herói. Isto é, vamos ver na qualidade dos heróis imaginários de Stan Lee, como eu posso tirar essas qualidades e projetar em mim. Eu disse no bloco anterior que essas projeções, que essas publicidades de heróis se dá pelo foco da capacidade interior. Se a gente analisar a história do mundo, da humanidade, nós vamos encontrar heróis de verdade que fizeram coisas absurdas para transformar ou para destruir o mundo quando se trata de pessoas de péssimo calibre. Então você tem um potencial muito grande para fazer as coisas. Oratória, na verdade, é como entregar para alguém uma espada de um samurai extremamente afiada, aquela que corta um cabelo em 3 partes. Porque você pode usar para o bem e pode usar para o mal. Aquelas espadas de 2 gumes, não é? Então, quando a gente faz esse trabalho, faz essa campanha, o meu anseio é que você use para o bem. Para o seu bem, o bem da sua família, o bem do Brasil, o bem de todos nós. E agora nós vamos falar da 5ª qualidade que permeia os super-heróis. Uma delas é a visão da sabedoria. Essa é a 5ª qualidade. Sabedoria não é ser sabido. Ser sábio não é ser uma pessoa que conhece, que domina os assuntos, ou que tem doutorado, mestrado e PhD. Não, de jeito nenhum. Uma pessoa sábia é uma pessoa que pode e deve refletir sobre a realidade onde está e concluir o melhor caminho. Então eu posso dizer que um cacique Cherokee, ele tem muita sabedoria. Tem um filósofo chamado Diógenes, que ele era professor na França e filósofo, e ele resolveu vender tudo, pediu demissão da cátedra. E ao sair, o reitor conversou com ele e perguntou por que ele estava fazendo aquilo. Ele disse: olha, eu tenho uma fazenda de porcos e eu entendo que os porcos, eles são muito mais felizes do que todos nós juntos. E ele explicava: as pessoas criam estereotipos, criam posturas, e as pessoas estão muito infelizes. Ele dizia que os porcos são capazes de passar o dia todo brincando na lama, um fuçando a lama do outro e brincando ali, etc. São felizes. Ele qualificava que o ser humano não conseguiu isto e que era necessário que a pessoa tivesse a sabedoria para entender o que é importante. Veja, é importante você trabalhar? É importante você estudar? É importante você viajar? Mas é muito importante que você tenha tempo para você, para sua alma, para sua mente, muito tempo para sua família. Nesses tempos de endemias e pandemias, a gente perde pessoas que a gente quer bem, pessoas da nossa família, com uma rapidez tremenda. E a gente percebe que não dedicou um tempo adequado para estar com essas pessoas. Então esteja mais com essas pessoas. Eu digo mais, esteja mais com você. Se conheça. Eu converso nos meus treinamentos que cada um tem muitos eus. Dentro de cada um existem muitas e muitas personalidades, boas e péssimas. Então você tem que ser o maestro. Tem uma lenda Cherokee que conta o seguinte: um jovem pergunta para o sábio Cherokee: vem cá, como é que eu venço a minha luta interior? Aí ele disse: olha, dentro de você tem 2 lobos, comparando, um lobo feroz e mau e outro forte e bom. E esses 2 lobos, todos os dias, lutam entre si.
E o menino perguntou: e quem é que vence? Ele respondeu: vence aquele que você alimentar mais. Então, se você alimentar mais seus valores, a ideia de família, a ideia de ter uma cultura de cuidar da sua saúde, cuidar da saúde intelectual, da saúde espiritual, da saúde mental, você vai ter o seu lobo bom vencendo todos os dias essa luta. Portanto, não desista. Um pensamento ruim vem, mas ele vai embora. A Bíblia diz que resistir ao mal e ele se apartará de você. Você tem que resistir, meu amigo. Tem gente que troca tudo que construiu por um momento de prazer, por um desejo. Destrói a família, destrói o casamento, por uma aventura. Isso é uma loucura. Isso é ausência de sabedoria. Outro aspecto dos heróis é serem proativos. Sabe o que é uma pessoa proativa? Não é aquela que fica esperando o chefe mandar, o seu contratado pedir. Não é aquele que você fica esperando que o chefe diga para você o que você tem que fazer na sua atividade. Então, proativo é surpreender o outro, é trazer resultados. Então, quando você vê qualquer desses personagens de ficção e reais, eles lutam por uma medalha. Nós vimos o nosso ganhador da medalha no surf. Ele dizia: eu botei isso na minha alma, botei isso no meu coração. Todos os dias, 3 horas da manhã, eu já acordava e já orava e já dizia para Deus o que é que eu queria. Eu quero a medalha de ouro. E o pessoal dizia: qualquer medalha serve, a sua colocação lá. Não, eu quero a medalha de ouro. E eu treinei para isso. E foi muito interessante, quando entrevistado, ele disse o seguinte: eu até vou pedir à equipe que colocar esse momento. Ele disse: eu queria mesmo era que a minha avó me visse o seu neto que venceu. E aí chora ele, chora o repórter. Foi muito interessante. Esse moço é um herói. Ele reuniu todas essas qualidades. Como é ser campeão olímpico? O que está passando pela sua cabeça? Qual que é o sentimento de ser campeão olímpico? Eu vi com uma frase pro Japão: diz amém que o ouro vem. E veio, né? Eu acreditei até o final. Eu treinei muito os últimos meses e Deus realizou meu sonho, né? Eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e me dar a oportunidade de poder fazer o que eu amo, ajudar as pessoas, ajudar a minha família. E sou eu fui pra dentro d'água, sem pressão, fazendo o que eu amo. E eu consegui o que eu quis, graças a Deus. Quando você para pensar na sua história, da onde você veio? Como que tá a Bahia Formosa agora? Eu queria que minha avó estivesse viva para ela ver isso. Para ver o que eu se tornei, o que eu me tornei e que eu consegui fazer pelos meus pais, pelos aqueles que estão ao meu redor. E eu não sei, eu não tenho palavras, eu só tenho a agradecer realmente. É algo que eu almejei bastante, eu sonhei. Tá lá do lado da minha cama essa frase que eu falei no início. Todo dia eu orei às 3 da manhã, pedi a Deus que Ele realizasse esse sonho. E tá aí, meu nome tá escrito na história do surf. Com certeza absoluta, lá no Brasil agora, vamos ver, são 4h30 da manhã, Bahia Formosa tá te vendo, com certeza. O que você tem a falar para todo mundo? Eu não queria nem pegar a medalha, eu juro que eu queria voltar para dar um abraço em cada um de vocês que ficaram torcendo, tá? Muito grato por tudo, não só minha família, mas recebi uma força imensa de todos os brasileiros que estavam acompanhando. Você que é de madrugada, a galera deve estar cansada, uns estão indo trabalhar, outros tiraram um dia de folga, mas valeu a pena. Obrigado pela torcida e a gente se vê no Brasil. Como é, Ítalo? O surf brasileiro está no alto nível do esporte nesse momento. A primeira medalha de ouro do Brasil veio com um esporte que até outro dia era marginalizado.
que não era nem respeitado fora do Brasil. Os surfistas brasileiros chegavam no tour e não eram respeitados. E hoje o surf brasileiro tem uma medalha olímpica de ouro. Como que você enxerga essa história do surf que você faz parte, que você transforma? Não só o surf, o skate também fez história, também, né, com as meninas, os meninos, e poxa, tá todo mundo de parabéns, aqueles que conseguiram a medalha, aqueles que colocaram seu nome na história também. Queira que não queira, vai estar lá pela primeira vez, né? Então vocês fizeram história, a gente fez história e viu o Brasil. Então aí eu ficava torcendo lá, assistindo a galera nos outros esportes, que quase quebrei a mesa para a galera tentar ganhar a medalha de ouro. A Raicinha chegou próximo, o outro moleque do skate que chegou próximo. E aí eu falei, pô, agora é minha vez. E aí eu cheguei na final e deu tudo certo, graças a Deus. Obrigado, parabéns, Ítalo. Tá aí, valeu. Ítalo Ferreira, o primeiro campeão olímpico da história do surf, o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. É difícil não chorar, gente, desculpa, vamos nessa. A sua emoção é a nossa também, Gui. A gente fica com desculpas, com maneirismos, entende? E você atrapalha você mesmo. Se você for chutar a pessoa que mais lhe atrapalha no traseiro, você vai passar muito tempo sem poder sentar. Você atrapalha você mesmo. Então essas ondas, essas ideias vão transformar você no seu próprio herói. Ora, não existe oratória como técnica só para a pessoa falar. É um conjunto de ideias, é um conjunto de valores que nós queremos ver lá na tribuna. Nós queremos ver uma pessoa que fala e que testemunha o que fala. Você entendeu? Sócrates dizia, fale para que eu te veja. Então você desenvolve isso, esse grau de sabedoria, esse grau de responsabilidade para que as pessoas vejam de fato quem você é. A sétima qualidade é o aprendizado constante. É interessante que todos os personagens de ficção ou reais, eles têm um momento de preparação. Eles treinam pra caramba. E se você observar, vamos imaginar aqui o nosso amigo, o Capitão América. Quase todos os filmes que a gente vê, ele começa correndo, né? Exercitando. Entende? Essa é uma ideia simples. Todo dia você deve aprender. Se a tua ferramenta é leitura, é conteúdo, então você tem que ler muito. Entende? Ler muito, saber muito, anotar muito. As pessoas reclamam da questão da falta de memória, dos brancos. E eu digo para as pessoas com muita clareza, anote e você jamais terá brancos. Faça o seu roteiro. Eu tenho um roteiro aqui. O roteiro não enfeia a fala, não complica o comunicador. Revela que ele tem um conjunto de conteúdo que vai transpor as nossas expectativas. Oitava qualidade. Seja excelente no que você faz. Se você usa a voz, tenha uma voz clara. Eu converso com muitas pessoas, até pessoas que vendem, são vendedores ou advogados ou profissionais de comunicação, que você tem que pedir a ele para que ele repita a palavra que você não entendeu. E agora com esta máscara que a gente põe, né? A pessoa põe a máscara, fala para baixo e com a dicção péssima. Uma grande ferramenta, uma grande arma que você tem na comunicação é uma voz cheia. A sua voz é a sua sombra. Ela representa a sua força ou a sua fraqueza. Então você vai determinando o conjunto que vai fazer de você o herói da comunicação. É um conjunto, é postura, é cabelo, é dente, são mãos, são dedos, são unhas. Unhas, professor. Claro, se você tem unhas sujas, se você tem dentes sujos, se você tem cabelo em desalinho, se você é desarrumado, então tudo isso pesará contra você e o contrário vai somar ao seu favor. Então, seja excelente no que você faz. Vai falar sobre um assunto, domine o assunto. Aplique aquele assunto na sua vida. Faça com que você seja importante. Em Gotham City, falando aqui do meu amigo Batman, quando a polícia não consegue resolver, o que é que ele faz? O que é que ela faz? Manda chamar o Batman.
porque sabem que o Batman é excelente no que faz. Entende? Há uma desavença, eles não gostam, é o herói mascarado. Agora não, porque todo mundo está mascarado. Mas a época do início desse personagem era um problema, porque o bandido vive mascarado. E agora todos nós estamos mascarados. Mas quando a gente queria ver o filme bem, é ver o Batman em ação. É impressionante, é ou não é? Então eu quero dizer para você, também você é convidado a ser uma pessoa excelente no que você faz. Vai ler um livro, faça com excelência, anote, grife, marque, escreva. O livro é seu. Tem gente que tem o maior cuidado com o livro, nem abre para ler para não amassar. Adiantou para quê? Tem gente que bota 300 livros na sua biblioteca e não leu nem 2. Então é necessário que se leia. Só ler é o suficiente? Não. Você tem que ler, reler, anotar os pontos chaves, subtrair aquilo que não tem interesse, somar aquilo que é importante, agregar conhecimento. Certa vez eu fui assistir uma palestra muito importante e o sujeito trazia umas fichas para conduzir a palestra. Eram fichas velhas, carcomidas. Ele usava aquelas fichas há mais de 20 anos. E ainda dizia assim, desculpem, os dados não batem, é porque quando eu fiz essa ficha foi em 1990. Meu amigo, atualize-se, faça com excelência aquilo que você está realizando. A gente não quer ser bem acolhido, é ou não é? A gente não gosta de estar perto de pessoas que possam nos orientar, sim ou não? Essa realidade é uma recíproca, todo mundo gosta disso, como eu gosto quando eu encontro alguém que sabe o que está fazendo. E ontem eu conversava sobre a ideia de excelência, dizia o seguinte, olha bem, a nossa insubmissão para nos tornarmos excelentes. Eu estou numa academia fazendo musculação para a saúde, para desenvolver os músculos, enfim. E aí a moral da história é o seguinte, eu estou começando, depois dessa pandemia, retomando a academia. Aí eu tenho lá os instrutores. Então o instrutor diz assim, olha, senta e levanta 20 vezes, 3 vezes 20. Aí você vai lá e faz aquilo. Agora você vai levantar 10 quilos. No dia seguinte você levantou 10, hoje são 12. Bote 6 em cada mão e suba. Depois faça aquilo outro. E a gente senta lá e faz. Entende? Porque se não fizer, não vai ter resultado. Ora, oratória é um conjunto de exercícios, é uma academia. É o nome que eu quero que seja conhecido, uma academia de oratória. Você tem que se exercitar, você tem que ser bom no que você está fazendo. Quanto mais você fala, mais afiada fica a sua comunicação. Então eu quero convidar você para isso. Você está no canal que quer o seu sucesso, nós estamos falando sobre 16 regras, 16 qualidades dos super-heróis. Já fizemos 8 e no próximo segmento faremos mais 4. Sucesso! E nós nos veremos já já.